Que Deus nos abençoe, paz e luz para todos nós. Mais um evangelho de domingo, mais um minuto, né? Alguns minutinhos da nossa vida para compartilharmos com vocês e para estarmos na presença de Deus junto com a espiritualidade maior. Hoje nosso evangelho de domingo tem o título O Maior Mandamento, do capítulo 15. E eu quero convidar vocês para ficar comigo até no final do vídeo, para deixar seu like, para fazer um comentário e também para receber o passe astral, a medicação salutar trazida dos laboratórios sacrossantos na água, e receber uma bênção, né, para esse dia de domingo, um dia de descanso, um dia de estarmos um pouco mais com os nossos familiares, um dia em que devemos, agradecer e pedir a Deus novas bênçãos para a semana que se inicia. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, fechar os nossos olhos para uma pequena prece de abertura. Divino Mestre Jesus, Deus Pai de infinita bondade, nesse momento eu entro em Tua presença e peço a Sua permissão e a assistência dos benfeitores espirituais para realizar o Evangelho de domingo, pedindo, meu Deus, que o Senhor receba a nossa prece, a nossa gratidão pela semana que se findou, e pedindo, Senhor, o nosso pedido de bênção para esta semana que vamos iniciar. Pedindo que o Senhor possa estar sempre conosco e fazer morada em nosso lar, em nossa vida, em nosso coração, na casa do nosso Espírito. E assim, meu Deus, em Teu nome, com o amparo dos benfeitores espirituais, nós damos aberto o Evangelho de domingo do dia de hoje. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o Teu nome, venha o nosso Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor, o perdão de nossas ofensas, ensinando-nos a perdoar a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal e de praticar o mal, que assim seja. Capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, o maior mandamento. Mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, veio-lhe fazer essa pergunta para o tentar. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amareis o vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. Eis aí o maior e o primeiro mandamento. Eis o segundo, que é semelhante a este. Amareis vosso próximo como a vós mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. São Marcos, capítulo 22, versículo 34 a 40. Caridade e humildade, tal é, pois, o único caminho da salvação. Egoísmo e orgulho, tal o da perdição. Esse princípio está formulado
em termos preciosos nessa palavra. Amareis a Deus de toda a vossa alma e ao vosso próximo como vós mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses 2 mandamentos. E para que não haja mais equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, ajunta. E eis o 2º mandamento, que é semelhante ao primeiro. Quer dizer que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar ao próximo, nem amar ao próximo sem amar a Deus. Portanto, tudo que se faz contra o vosso próximo se faz contra Deus, não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo. Todos os deveres do homem se encontram reunidos nessa máxima. Fora da caridade não há salvação. Então, na leitura de hoje, ela vem nos chamar a atenção para os nossos conceitos de vida, para os nossos valores. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Qual o dever? O nosso dever para com Deus. Amar a Ele incondicionalmente. Para depois amarmos o nosso próximo e não fazer distinção do próximo com aqueles que nos é familiares. Porque perante Deus somos todos irmãos. Perante Deus, né? Somos filhos de um Pai só. E o que é verdadeiro para Deus são os laços espirituais, não os consanguíneos. Hoje, eu tenho um pai e uma mãe. Na próxima encarnação, uma pessoa que eu não tenho muita afinidade nessa encarnação pode ser meu pai e minha mãe, para que eu aprenda o sentido do amor. Cada encarnação, junto com todos os nossos familiares, é para que possamos aprender, para que possamos corrigir alguns ressentimentos ou para fortalecer os laços afetivos. Por isso nós precisamos amar a Deus. E nós não vamos conseguir amar a Deus se não tivermos fé. Nós só podemos amar a Deus verdadeiramente se nós acreditarmos, se crermos que existe um ser superior que criou o universo e criou a todos nós e tudo o que há no universo. Nós só podemos amar a Deus se nós acreditarmos que essa energia divina nos envolve e faz, né, por nós tudo aquilo que é o melhor. E se nós conseguirmos verdadeiramente amar a Deus, se nós tivermos fé, acreditando num Criador soberano, justo, Pai misericordioso, nós vamos começar a seguir esses ensinamentos, que é amar o nosso próximo como a nós mesmos, que é dedicarmos a todos com igualdade, com respeito. É fazermos a todos tudo aquilo que gostaríamos de receber. Sem a fé, não somos caridosos. Sem a fé, não sabemos amar.
sem a fé, nossa caminhada fica mais pesada. Porque quando tudo está difícil, é na prece, é na oração, é no nosso encontro com Deus que a nossa alma ganha serenidade, ganha força para seguir a jornada, para viver determinados momentos. E se não temos fé, se não amamos a Deus, se não cremos em Deus, o que será de nós? Como vamos seguir a nossa jornada? Amar a Deus e ter fé é praticamente uma condição de vida para nós, espíritos encarnados. As provas são árduas, são difíceis. É verdade que nós temos mais sorriso do que lágrimas, mas nos momentos de lágrimas, nós ficamos carentes. E é aí que a nossa fé nos fortalece, que a nossa fé nos ajuda a transpor aqueles momentos difíceis. E a nossa fé deve estar presente conosco em todos os momentos. Nos momentos difíceis, como nos momentos de alegria. E se nós conseguirmos fazer isso, se nós conseguirmos ser resignados na vontade de Deus, é porque nós conseguimos amar a Deus sobre todas as coisas, a respeitar os seus desígnios. E, em consequência disso, nós acabamos que também amamos o nosso próximo. Amar o nosso próximo é vê-lo em igualdade a nós. É saber que ele tem os mesmos sentimentos que nós. Tem as mesmas dores, os mesmos medos, né? Tem medos como nós. E isso causa um respeito pelo nosso semelhante. Amar o nosso próximo não significa que vamos amar igual amamos os nossos filhos, os nossos pais, os nossos maridos, as nossas esposas. Mas significa respeitar o nosso semelhante. Significa compreender que ele é um ser, um espírito encarnado, igualzinho a nós. E que muitos deles têm defeitos. Mas, porém, mesmo aqueles que cometem algum delito, precisa receber de nós o nosso respeito. E Jesus nos deu esse exemplo porque ele foi crucificado junto com 2 ladrões. E ele perdoou aquele que arrependeu e que pediu a misericórdia dele, que acreditou que ele era o Filho de Deus. E disse para ele que ainda hoje estarás comigo na casa do meu Pai. Então, não significa que nós vamos amar, né?
aquele amor que nós temos pelos nossos consanguíneos, mas significa que nós vamos respeitar. E nós não vamos colocar o nosso julgamento. Para serem julgados, eles têm a lei dos homens e depois a lei de Deus. Cabe a nós apenas nos mantermos neutros, sem julgamento, sem ódio, sem palavras de maldade, ou uma prece, mais nada. Isso significa que você ama teu próximo, porque você não colocou mais peso no erro dele, você não colocou mais maldade no erro dele, e você compreendeu que ele tem uma mãe, porque toda mãe ama seu filho. Ele pode ter todos os defeitos, mas ela ainda é capaz de amá-lo. E se você respeita o amor dessa mãe, isso é amar o teu próximo. É tão difícil a gente compreender, né? Aceitar, para bem dizer, aceitar que devemos amar a todos. É muito difícil, porque nós ainda temos aquele peso do julgamento, da condenação, querendo que todos façam o melhor, né? Que todos sejam perfeitos, quando nós mesmos não somos. E isso Jesus nos ensina que não devemos apontar o dedo, acusar, julgar, acrescentar maledicência. Vamos aprender a amar a Deus. Vamos aprender a amar o nosso próximo. E vamos procurar cumprir os ensinamentos de Jesus. Fica aqui o meu comentário do Evangelho de hoje. Agora vocês se preparem para receber o passe astral das mãos de Dr. Bezerra, irmão Franklin, Pai José, Professor Eurípides, Frei Fabiano, Dr. Stalin. Deixem aí pertinho de vocês um copo com água, para que eles coloquem a medicação trazida dos laboratórios Sacrosanto, para que eles coloquem aí o bálsamo, para que eles coloquem aí as bênçãos para uma semana. Fechem seus olhos, entregue-te a Deus, entregue a tua vida a Deus, os teus familiares a Deus. E peçam que eles também recebam neste momento o paz. Receba a visita de Jesus, de Nossa Mãe Santíssima, envolvendo-los no amparo de luz e de amor. Em silêncio de espera que a noite vá para anunciar a alvorada. Em silêncio a fonte que teve as águas agredidas com dejetos, espera a sujeira baixar para seguir servindo. Em silêncio, a árvore podada espera a recuperação dos galhos
para continuar oferecendo seus frutos. Em silêncio, a célula do corpo humano se renova a cada dia, garantindo a existência das criaturas. Cultiva também o silêncio ante os lances difíceis da jornada do mundo. Age no bem e entrega os resultados a Deus, que nos garantirá sempre o melhor. Hoje, talvez, a dificuldade bata a tua porta. Em silêncio, porém, ela também partirá, deixando as bênçãos da lição que te felicitará depois. Então, no complemento do nosso Evangelho, tivemos uma mensagem de Irmã Sheila que pede para que nos momentos difíceis guardemos o silêncio, evitemos as reclamações, confiemos em Deus, que tudo volta ao curso natural. Que mesmo ferida, a árvore que foi podada, foi agredida, em silêncio vai se recuperar para oferecer novamente os seus frutos. Bonito isso, Porque significa que a gente, às vezes, fica tão ferido, tão magoado, tão sofrido, que até deixamos de acreditar que ainda temos algo bom para doar. E se nós formos pegar o exemplo da árvore e do rio que recebe os dejetos, que espera eles assentarem e continua servindo, a árvore que é dilacerada se recupera e continua oferecendo seus frutos, a gente pode perceber que isso é algo de Deus, tanto na natureza quanto no corpo humano. E que mesmo que hoje o momento seja difícil, com certeza Deus nos garantirá um amanhã restabelecidos e que nós ainda poderemos continuar servindo. Agradeço a cada um de vocês que me receberam nos seus lares, a cada um de vocês que assistiram o nosso vídeo, compartilhar nas suas redes sociais, com seus amigos, ajudando o canal a chegar ao maior número de pessoas possíveis, levando as bênçãos de Deus e da espiritualidade maior. Peço que Deus dê a cada um uma semana de muita luz, de muita prosperidade, de muita abundância, de muita sabedoria, de muito discernimento. Que Nossa Mãe Maria Santíssima esteja na frente de cada um de vocês, auxiliando na jornada de cada dia. Deus os abençoe e que o amor do Cristo se faça luz na vida de vocês. A paz de Deus para com todos.